Boa noite, amada igreja. Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Efésios, já deve estar talvez até marcada e já aberta aí na sua Bíblia, lá no capítulo 6. Hoje, os dois últimos versículos da carta, encerrando então essa série de mensagens na carta aos Efésios. Efésios 6, versículo 23 e versículo 24, o encerramento desta carta. Efésios 6, 23 e 24, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui, encerrando então a carta aos Efésios. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus abençoe e que agora, nesse fechamento, a gente consiga guardar no nosso coração a palavra do nosso Deus. Pai amado, nós te agradecemos por todo esse tempo em que o Senhor tem cuidado de nós. Não só toda a nossa vida cristã, mas todo esse tempo que nós gastamos estudando a tua carta aos Efésios, para compreender mais os teus propósitos, Pai, para a igreja, entender o que é a igreja, entender qual que foi a obra do Senhor em nossas vidas e o que o Senhor quer fazer através de nós. E pedimos que agora, Pai, assim como todas as outras vezes, o Senhor nos abençoe para que mais uma vez compreendamos a sua palavra com simplicidade e clareza, mas não somente para o intelecto, mas para o nosso coração e para a nossa vida ser transformada por essa palavra. Nos ajuda a viver em resposta à tua palavra, como a palavra mesmo demonstrada através de nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim, né, meus irmãos? Chegamos ao fim da carta aos Efésios. E eu não sei vocês, mas todo final de jornada, todo final de estudo bíblico de um assunto, todo final de filme, todo final de série, todo final de novela, a gente sempre fica aquela coisa, como é que vai acabar? E eu não sei vocês, mas tem muitas séries e filmes que eu assisti, chegou no final, no último capítulo, e o autor consegue estragar. Não tem coisa mais frustrante. Você ama a história inteira, chega no final, no desfecho, e o ator... Falta aquela coragem do autor, sabe, de encerrar com chave de ouro, de tomar uma decisão ousada, ou de talvez ser um grande ato memorável no final. E quando a gente chega em finais assim, a nossa reação é frustração. Você vai lembrar de tudo aquilo que veio antes e pensar, ok, foi bonito, foi interessante, foi empolgante, mas acabou desse jeito? Você não vai esquecer do final. O final marca muito a gente. E quando chegamos ao final das cartas do Novo Testamento, é muito comum que os autores colocam bênçãos finais, saudações finais, né? É estranho falar saudação final, mas é o jeito como a gente chama essas partes do texto, em que os autores colocam normalmente uma bênção, uma oração, um último dizer para a igreja. Que, nesse caso, aqui na carta aos Efésios e em algumas outras cartas de Paulo, Paulo termina com uma bênção. E essa bênção que o apóstolo Paulo deixa para a igreja é uma bênção que serve para nós até hoje. É uma bênção que, quando nós lemos, podemos falar amém no final, porque essa bênção é para todos aqueles que sinceramente amam o Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo diz. É uma bênção para toda a igreja. E por isso, terminando essa série na carta aos Efésios, né, chamada Unidos, nós vamos agora terminar unidos na bênção de Deus. Vamos compreender o que é essa bênção final e como que ela é tão importante para nós hoje. São versículos que muitas vezes são desprezados, esquecidos, pulados. É tratado como aqueles créditos de filme, que na hora que você já assistiu tudo, fala assim, as letrinhas miúdas eu posso deixar para lá. Vamos olhar então o que essas letras não tão miúdas aqui têm a nos dizer sobre a bênção de Deus para a igreja. O texto vai falar basicamente de duas bênçãos. Duas bênçãos que nós já vimos lá no começo da carta. Volte algumas páginas na sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 1. Versículo 1 e 2. Paulo encerra a carta do jeito que ele começou. Claro que ele vai aprofundar algumas coisas lá, mas é basicamente o mesmo objetivo, em que ele nos diz o seguinte, versículos 1 e 2 da carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Quais são as duas petições de Paulo para a igreja? Graça e paz. E como que ele termina agora? Que a paz e a graça estejam com vocês. E é claro que aqui ele vai aprofundar um pouco mais algumas questões e mostrar como que isso é experimentado pela igreja. Mas é importante lembrarmos, a base da bênção da igreja está basicamente em duas palavrinhas simples, graça e paz.
Duas expressões que podem ser muito facilmente compreendidas em sua ideia principal, mas que, apesar de serem simples, devem permanecer conosco durante toda a nossa vida. Em poucas palavras, o que é essa paz que Paulo fala aqui nesse texto? Paz aqui é basicamente o resultado da obra de Deus em nossa vida. Vamos lá para o capítulo 2, lá no versículo 14 a 18, onde Paulo vai falar um pouquinho dessa paz. Essa paz que deve permanecer e que ele ora para que continue sobre a igreja. De que paz você está falando, apóstolo Paulo? E a gente tem que ver como ele mesmo tratou ela. Capítulo 2, versículos 14 a 18, ele nos diz o seguinte: porque ele, falando de Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois, os judeus e os gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? A paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz para vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Quando Paulo termina a sua carta e começa a sua carta dizendo que a paz de Deus deve estar sobre nós, é dessa paz que ele está falando. É uma paz que nos fez amigos de Deus. É uma paz que é basicamente o estado em qual nós estamos hoje. Se você é cristão, você está debaixo dessa paz. A questão é que, por vezes, nós esquecemos das coisas básicas da vida. A paz e a graça de Deus são como aquela aliança de casamento, que quando você comprou era muito brilhante, muito bonita. Não tinha nenhum risquinho nela, mas depois de 10, 20, 30 anos de casado, você olha, está até opaca. O que você faz com ela? Pega, ilustra. São verdades simples. Você olha para ela todo dia, você sente ela todo dia, você esbarra nela todo dia. Quando esquece, parece que até saiu sem roupa de casa, de tão importante e marcada que é em nossa vida a aliança de casamento. Quando nós pensamos na paz, é basicamente isso. É algo básico. É algo que garante o status que você tem hoje. Eu sou filho de Deus. Eu sou parte do corpo de Cristo. Eu sou a igreja do Senhor. Quando você lembra disso, você tem entendido o que é a paz de Deus. Mas Paulo não quer que você saiba apenas, mas que você desfrute dessa paz como uma bênção. Por isso que ele fala: a paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele não quer apenas que você saiba dessa paz e desfrute dos benefícios, mas que você viva nessa busca, debaixo da bênção mesmo que é a paz. Por exemplo, como é que eu posso aplicar essa questão à minha vida? Orando por ela. Eu tenho paz? Estou em paz com Deus por meio de Cristo? Sim. Então, o que eu vou fazer? Vou orar para que eu desfrute mais disso. Senhor, eu sei que Jesus viveu por mim, morreu por mim, veio à terra, morreu numa cruz, ressuscitou por mim, lutou com tudo que Ele é, tudo que Ele tem, para que me unisse a outras pessoas, para sermos juntos uma igreja. Por meio de todo o esforço de Cristo, a maldição do Éden está sendo revertida, e aquela paz original pode ser agora desfrutada por meio de Cristo Jesus, numa vida cheia do Espírito Santo. Por meio de tudo o que o Senhor fez em Cristo Jesus, hoje eu desfruto dessa paz. Mas tem dias que é difícil viver assim, Pai. E aí você pode orar falando: Senhor, me ajuda a desfrutar dessa paz. Me ajuda a lembrar de todos os benefícios que o Senhor tem através dessa paz para a minha vida. Me ajuda a olhar para um mundo tão quebrado como nós vivemos, como um estado de imperfeição. Um estado no qual eu vou olhar e pensar: não era para ser assim. Mas lembrar que existe algo feito já por Cristo que garante que, enquanto eu estou nesse mundo quebrado, eu posso ter paz. É uma paz que, como a gente costuma dizer, não é uma ausência de conflitos. É a paz de estar em paz com Deus. Uma paz que me garante que agora Deus não mais me odeia. Quando você estava no pecado, o próprio apóstolo Paulo falou lá no capítulo 2, éramos por natureza o quê? Filhos da ira. Todos nós merecíamos a condenação da parte de Deus, porque éramos pecadores, vivíamos no pecado. Mas Jesus veio ao mundo e fez o quê? Nos reconciliou com Ele, trouxe paz. A batalha que existia entre Deus e a humanidade agora teve paz, porque Jesus pagou o preço. Ele morreu em nosso lugar e nos uniu a Deus. Por isso, em primeiro aspecto, como que eu posso aplicar essa paz, desfrutar da bênção da paz na minha vida? Buscando, por meio da oração, que essa paz seja experimentada, desfrutada, que a consciência da paz venha permear a minha vida, não seja apenas um conceito que eu sei. A gente sabe muita coisa. Você sabe o seu CPF,
Acho que você sabe o seu CPF, tem gente que esquece de vez em quando. Você sabe o seu CPF, sabe onde você mora, sabe de muita coisa. Mas quantas coisas de fato afetam o seu dia a dia? É disso que eu estou falando. A paz não pode ser apenas um conceito. Ela tem que ser vivida, porque é uma bênção contínua sobre a igreja. Mas, além disso, essa paz deve ser defendida. Lá no capítulo 4 da carta, peço que você volte lá, capítulo 4, versículos 1 a 3, Paulo começou a falar da parte prática de tudo que ele ensinou na carta aos Efésios. E perceba como o texto termina no versículo 3, 4, do 1 ao 3. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, além de buscar a paz como uma bênção na minha vida, na qual eu lembro dos benefícios que eu tenho em Cristo, tudo que Jesus fez por mim, eu também tenho que buscar a paz como uma coisa que eu vou lutar para defender. Nesse caso, por meio da unidade da igreja, que foi um dos pontos que Paulo mais trabalhou nessa carta. Eu falei semana passada e repito pela última vez, agora nesse último sermão em Efésios. Se você terminar, depois de toda essa jornada em Efésios, sem entender que você não é igreja, mas que nós somos igreja, você ainda não entendeu o que é ser igreja. Igreja não são indivíduos separados, mas um corpo unido, uma família reunida. E quando Paulo fala dessa paz aqui no capítulo 4, ele está falando justamente desse resultado da obra de Cristo. Jesus veio ao mundo, morreu por nós, para quê? Para que você individualmente tivesse vida com Deus, individualmente cultuasse a Deus, individualmente fosse para o céu e vivesse individualmente no céu? Falando desse jeito parece algo bem ridículo de se pensar. Mas é assim que muitos cristãos vivem. A paz que Deus veio nos trazer é uma paz coletiva. Veja aquele texto que a gente leu mesmo, agora há pouco, no capítulo 2. Ele veio e trouxe paz para quê? Para que de dois fizesse um. E quando ele vai no capítulo 4 falar sobre a luta pelo vínculo da paz, é justamente porque nós não podemos individualizar a fé cristã. Nós não podemos pensar que essa paz vai ser uma bênção minha, só para mim, para eu experimentar do meu jeito, do meu tempo, do meu modo. A vida de igreja, meus irmãos, é algo coletivo. Não tem como ser de outro jeito. Qualquer outra coisa é uma aberração. Qualquer outra aberração é como você for ser apaixonado com o seu reflexo no espelho. É algo estranho, é algo até esquisito de olhar. Mas nós precisamos olhar para a paz que Deus nos trouxe como resultado da obra de Cristo. E se essa igreja, aqui da freguesia do Ó mesmo, ou qualquer outra igreja espalhada pela terra, uma igreja fiel a Deus, não luta pela paz, está lutando contra Cristo. Porque, de novo, o que é a paz é o resultado da obra da redenção que Cristo fez. Por meio do que Cristo fez, nós somos um. Somos corpo, somos assim bem ajustados, perfeitamente ligados uns aos outros, unidos em amor. Nós somos isso em Cristo. Mas quando nós não lutamos por isso, nós não lutamos para preservar a unidade, para se envolver na vida do outro, para até, de certa forma, ser... A gente costuma pensar de forma errada algumas coisas, né? A gente costuma pensar que não pode se intrometer de forma nenhuma na vida do outro. Na igreja a gente pode. É claro, com sabedoria, você não vai ser tolo também nessa tarefa. Mas nós temos que nos importar com o outro. Quando alguém fica doente, a gente perguntar, e aí, como é que você está? Está melhor? Precisa de remédio? Precisa de ajuda? Estou orando por você. Ou quando alguém peca e faz algo ruim contra Deus e fica algo público, amar a pessoa, orar pela pessoa, confrontar a pessoa no seu pecado e chamar a pessoa de volta para a unidade. Ser igreja envolve ter atitudes práticas na vida do outro, para que essa paz conquistada por Cristo, que nos fez um, seja fortalecida. Igrejas podem se separar. Casais podem se separar. Amigos podem deixar de ser amigos. Não é o que Deus quer, mas acontece. Por quê? Porque nós não lutamos para preservar a paz que Cristo conquistou. Por isso, quando Paulo termina falando dessa paz que deve permanecer sobre nós, é uma paz tanto minha para com Deus, mas uma paz que me coloca em relacionamento com os outros. Eu não posso desprezar nem uma coisa nem a outra. Eu tenho que viver continuamente com consciência. Eu fui resgatado por Deus, eu estou em paz com Deus, estou em paz com meu irmão, e se não estou em paz, vou lutar para que essa paz prevaleça de novo, para que estejamos em paz, desfrutemos da paz uns com os outros. E é dentro desse último aspecto que Paulo fala, no versículo 23, lá no final. A paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala de graça e paz, só que ele coloca o amor no meio das duas aqui. Por quê? O amor é o veículo pelo qual essas coisas vão ser expressas no mundo. Como que a gente faz essa paz existir na igreja, ser demonstrada na igreja? Por meio desse amor fiel. Esse amor com fé aqui é a fé no sentido de fidelidade.
no sentido de viver em fidelidade à fé que você professa. Como que eu luto por essa paz? Como que eu desfruto dessa paz? Vivendo em um amor fiel. Vivendo em fidelidade ao meu Deus, em fidelidade ao meu irmão, em fidelidade ao meu cônjuge. Vivendo um amor prático, demonstrações práticas de amor que vão fazer com que essa paz seja cada vez mais experimentada pela igreja. Mas o texto continua com o segundo aspecto dessa bênção, que é o versículo 24, quando fala da graça. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E, de novo, o que é essa paz? De novo, uma palavra muito simples, facilmente compreendida, mas que tem uma profundidade muito grande que nós não podemos desprezar. A graça é o ato de Deus, o favor de Deus em reconciliar a gente com Ele. Lá no capítulo 1, ainda, o texto que nós lemos na liturgia, o apóstolo Paulo falou do que o Pai fez, do que o Filho fez e do que o Espírito fez para nos reconciliar com Ele. E uma expressão que volta continuamente nesse texto é aquela que está no final do versículo 6. Para louvor da glória do quê? Da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Essa glória da graça de Deus é justamente a demonstração do que Deus fez por nós. São como os dois pilares da carta aos Efésios. O favor de Deus agindo em favor da humanidade, resgatando uma humanidade caída, para então colocar a gente em paz com Deus. Quando falamos da graça, estamos falando do ato de Deus em vir e nos salvar, sem que a gente merecesse nada disso. É um ato de amor imerecido. É aquele amor que, como Paulo fala na carta aos Coríntios, nos constrange, porque é um amor tão grande, tão desprendido, um amor tão altruísta, um amor que não faz algo esperando uma recompensa, que é um amor que nos surpreende, é um amor que nos move. E Paulo vai falar que essa graça, ela deve permanecer sobre a igreja. E como que Paulo falou dessa graça na carta? Vamos no capítulo 2 de novo, agora no começo dele, em que o apóstolo Paulo falou do nosso estado de perdição. Por conta do pecado, nós somos inimigos de Deus. Por conta do pecado, somos filhos da ira. Por conta do pecado, nós estamos debaixo da autoridade de Satanás. Mas o versículo 4 nos diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então o apóstolo Paulo mostra que a graça foi justamente esse ato de Deus, de vir em resgate daqueles que não mereciam, vir resgatar aqueles que não queriam ser resgatados. Alguns costumam pensar que a graça é como se Deus olhasse para o mundo e ficasse com pena. Ah, coitadinhos, olha, eles tentam tanto. Eles estão se esforçando tanto para serem salvos, deixa eu fazer alguma coisa por eles. Não é assim. A graça ela é radical justamente porque o nosso estado é como o salmista fala, não há um justo, não há um que busque a Deus, não há um ser humano que nasça perfeito. Tem gente que pensa nas criancinhas pequenas e fala assim, olha lá, um anjinho de Deus, nem peca. Se você falou isso, você nunca foi pai. Ou lidou com crianças pequenas. Porque nós nascemos pecadores. O próprio Davi fala que ele nasceu pecador. Porque em pecado concebeu a mãe dele. Ele, desde o ventre da mãe, já era pecador. Ele não é pecador só porque peca. Ele é pecador, porque ele é filho de Adão. Todos nós estamos perdidos. Todos nós precisamos de salvação. E a ideia, se a gente fosse aqui colocar de uma forma mais visual, é como se nós fôssemos pessoas jogadas no meio do mar, à deriva, quase nos afogando, mas que na hora que jogam um bote salva-vidas para a gente, uma boia, a gente faz o quê? Morde ela e rasga. A gente não quer a salvação que vem da parte de Deus. A gente não quer essa redenção que vem da parte do Senhor. Nós somos rebeldes, nós somos cegos por natureza. E sem Jesus Cristo, nós vamos caminhar para o inferno achando que estamos achando a salvação. O homem sem Deus está perdido. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, fez o quê? Mandou seu Filho. Para aqueles que não queriam. Deu a vida do seu único Filho, para que agora uma multidão de pessoas fossem feitas seu Filho. Deus nos ama dessa forma. Um amor tão grande, um amor tão desmedido, que deu a vida do seu próprio Filho na cruz. Por isso tem até aquela música, eu sei que foi pago um alto preço, porque realmente foi.
Um preço que outras músicas vão falar que eu não sei o preço, eu não consigo imaginar o tamanho desse preço. Não é porque a Bíblia não fala, mas é porque o peso disso é tão grande que a gente não consegue medir, a gente não consegue compreender o tamanho do amor de Deus, de fazer Ele dar o seu único filho por pessoas que não merecem, para fazer de perdidos os seus filhos. É um amor muito grande. E esse amor é uma demonstração da graça. E quando o apóstolo Paulo fala aqui no final da carta que essa graça deve permanecer sobre nós, é porque ele quer que você lembre sempre da salvação. Que você lembre sempre que você é amado. Que você lembre sempre o seu lugar no mundo criado por Deus, conduzido por Deus. Às vezes a gente foca tanto no pecado, a gente foca tanto no juízo, a gente foca tanto na justiça, e tem que focar mesmo. A gente foca tanto na lei e tem que focar mesmo. Porque sem a noção da nossa doença, a gente não procura a cura. Mas a nota principal dessa grande melodia da salvação não é a lei e o juízo, mas é o amor. Quando nós chegarmos no último dia e Cristo voltar, nós não vamos ficar pensando na lei. Tem gente que pensa naquele grande telão que vai ter no céu para mostrar todos os seus pecados para todo mundo. A Bíblia não ensina isso. A nota final do último dia não é lei, não é condenação para você, não é um dia ruim que você vai falar assim, estou perdido, porque meus pecados serão expostos para o mundo. Não, é um dia de graça, é um dia de amor. É o dia em que você, que já sabe hoje que é perdoado, vai ouvir o Pai falando para todo mundo, os principados, potestades, homens, mulheres, crianças, de toda a história, de todo lugar, bater o martelo e falar, perdoado, amado, é meu filho. Nós somos responsáveis pelo que fazemos? Com toda certeza. Temos que buscar viver uma vida com seriedade e santidade? Com toda certeza. Só que você nunca pode esquecer do amor que te segura. A lei, ela não serve como um aio, como um pedagogo, um professor, que vai te ensinar a viver. Eu entendi que eu fui perdoado. Como que eu vivo? A lei vai te ensinar. Eu entendi que eu sou um pecador. A lei vai confirmar isso. A lei é necessária, a lei é boa, Paulo disse, e alguém faz bom uso dela. Porém, a lei, ela vai nos servir como um instrumento, não como finalidade. A finalidade é o amor, a graça. No final do dia, quando você deita a cabeça no travesseiro, você tem que lembrar que você é amado. E que todos os seus pecados, se você crê em Cristo, foram perdoados na cruz. Que todas aquelas lutas que você tem, elas vão ser vencidas, se for da vontade de Deus, por meio do poder de Cristo. No final das contas, tem que lembrar, eu sou amado. Eu sou filho de Deus. Ele fez tudo por mim. Eu fiz tudo contra ele, mas ele fez tudo por mim. Eu fugi dele, mas ele correu atrás de mim. Eu neguei ele, mas ele falou, sim, você é meu filho, eu te quero perto de mim. A graça não é um detalhe na vida cristã, não é um chaveiro que você coloca no bolso. É tudo. Tudo é graça. Nós precisamos acordar pensando nisso, dormir pensando nisso, nascer pensando nisso e morrer pensando nisso. Porque é a graça que nos sustenta. E Paulo vai falar que essa graça, ele deseja que seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa graça aqui não é uma coisa para todo mundo também. É e não é, né? É no sentido de que a gente anuncia para todo mundo. E é verdade, é um convite sincero. Alguns vão pensar, mas se vocês creem na doutrina da eleição, da predestinação, então a evangelização não é um convite sincero, porque Deus já sabe quem vai aceitar e quem não vai. Tá, Deus sabe, eu não sei. E Deus manda eu pregar. E se Ele manda eu pregar, é porque o convite é sincero, porque Deus não é de brincadeira. E se Ele manda te pregar para todo mundo a salvação em Cristo, é para todo mundo mesmo. E Deus vai salvar quem Ele quer, Ele vai converter quem Ele quer, Ele vai trazer quem Ele quiser. Mas o convite é para todo mundo. É genuíno esse convite, é para todo mundo mesmo. E quando o texto fala que essa graça é para aqueles que amam sinceramente, é porque desfrutar das bênçãos dessa graça não é para todo mundo. Já viu aquela frase de caminhão? Eu também sou filho de Deus? Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono? Talvez tenha alguns que realmente são filhos do dono. Eu não duvido disso. Tem muitos caminhoneiros crentes. E precisam ser muito crentes, porque passar tanto tempo longe da família, da igreja, em estradas, é uma luta tremenda. Se você for cristão, eu não imagino a provação que é isso. Podem ter caminhoneiros cristãos, e oro para que tenham muitos caminhoneiros cristãos. Façam vigílias nas rodovias, parem o caminhão um perto do outro e orem um com o outro, não sei, porque é uma vida muito difícil. Mas tem frases de caminhão, jargões que nós criamos, que não ensinam verdades totais. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Afinal de contas, eu também sou filho de Deus. Nem sempre. Não é porque você é uma pessoa legal, uma pessoa honesta, uma pessoa gente boa, uma pessoa cheia de amigos, não faz mal para ninguém, que você é filho de Deus, não. Lembra quando Jesus veio ao mundo, lá no Evangelho de João? Ele lidou com muita gente boa. Lembra de um tal de Nicodemos? Gente boníssima. Talvez melhor que muita gente que a gente conhece. Um homem culto, que conhecia a palavra de Deus, um homem que via sua vida religiosa com zelo, um homem que buscava o reino do Senhor, um homem que tentou conhecer mais de Cristo, mesmo que escondido no meio da noite, um homem bom.
mas que Jesus falou: se você não nascer do Espírito, você não tem parte no reino dos céus. Para um homem bom. Quando Jesus confrontou o jovem rico, um menino, um jovem de seus 20 e poucos anos, possivelmente com uma ética assim surpreendente. Um menino extremamente zeloso na lei do Senhor, crente, maravilhoso. Um menino que você, mãe, ia pensar: nossa, esse aí é o genro que eu quero para minha filha. É um menino maravilhoso. E Jesus amou aquele jovem, o texto fala isso, mas ele não amou a Deus. Ele achava que ele tinha parte com o Senhor, porque ele era muito bom. Mas o que faz alguém realmente parte do reino do Senhor? Graça. Se entregar totalmente a Cristo. Abrir mão de todos os seus desejos, sonhos e ídolos para ter um único Deus, um único Senhor, que é Jesus Cristo, e não as riquezas, como é o caso dele. A graça é para todo mundo, no sentido de convite. Mas não é porque você é ser humano, porque você é uma pessoa boa, uma pessoa ética, uma pessoa religiosa, que essa graça vai ser experimentada por você. Essa graça é para todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra sinceramente aqui literalmente significa sem corrupção. É um amor leal, é um amor verdadeiro, um amor que não murcha, um amor que não é da boca para fora, um amor que não é vazio. Ah, eu amo. É um amor real, é um amor alicerçado no que Deus fez por nós, nessa paz e nessa graça que Deus fez por nós. Por isso, você quer desfrutar do perdão de Deus? O perdão dos seus pecados, aquela culpa que você carrega, talvez por erros cometidos no passado, na adolescência, na infância, no começo da sua vida adulta, e que até hoje você não consegue lidar bem com eles, somente em Cristo. Somente quando você entender que não é por algo que você faz, algo que você conquistou, ou quanto você contribui com dízimos e ofertas, não é por isso. É pelo que Cristo fez por você. E quando você desiste de lutar por você mesmo e acredita, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu sou, mas é pelo que Cristo é e pelo que Cristo fez, o perdão vem. Porque o perdão não é pelas suas obras, mas pelas obras de Cristo. E quando você confia inteiramente em Jesus, você vai desfrutar dessa graça. Uma graça que ela vai gerar em você um amor leal, um amor que é sincero, um amor que vai ser uma resposta de adoração a tudo aquilo que Deus fez por você. É muito estranho ver cristãos que falam que são cristãos, mas não demonstram amor. O próprio apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai falar de vários testes da fé. Como que eu sei que eu sou crente de verdade? Como é que eu sei que eu não estou me enganando, num auto-engano na minha fé? Ele vai resumir, eu vou resumir aqui o que ele diz, que é basicamente: você ama. Você ama a Deus? Ah, eu amo a Deus. Eu amo a Deus sim, eu amo a Deus de todo o coração, de toda a alma, todo o entendimento, toda a força. Eu amo sim. Tá, mas você ama o próximo? Porque quem fala que ama o invisível, mas não consegue amar nem o visível na sua frente, está mentindo. Opa, sério, João? Sim. O amor, se você realmente ama a Deus, você vai amar o seu próximo. Se você realmente ama a Deus, você vai viver uma vida de amor, de graça para com os outros. Se você entender o que é a graça na sua vida, essa graça vai alcançar você e, como Jesus falou para a mulher samaritana, vai transbordar do seu interior como uma fonte de águas vivas. Você vai transbordar daquilo que você recebeu, da graça, do perdão, do amor de Deus. Como que eu sei que eu sou crente? Porque agora eu vivo uma vida transformada. Uma vida pautada por tudo que Cristo fez por mim e que agora gera em mim naturalmente, sobrenaturalmente no caso, amor, graça, uma demonstração de uma vida transformada pelo Evangelho. Por isso, meus irmãos, essas bênçãos finais aqui da carta aos Efésios não é aquela notinha de rodapé que a gente passa rápido e esquece. São as duas principais bênçãos que nós temos na vida cristã: a paz e a graça de Deus. Eu tenho que lembrar sempre: eu estou em paz com Deus, Cristo fez tudo por mim. E porque Ele fez tudo por mim, eu vou agora lutar em amor para que essa paz na minha igreja, na minha família, no meu lar, seja preservada. Eu vou lembrar da graça. Deus fez tudo por mim. Ele me alcançou, deu seu único filho, e não cobra algo de mim para receber esse favor. Apenas Ele pede que eu creia. E o texto diz que a própria fé é um presente de Deus. Então Ele pede algo de mim e Ele mesmo dá. E quando você vive assim, você vai agora transbordar dessa graça, transbordar desse amor sincero para com aqueles que estão ao seu redor. E o texto então termina com o fim da carta. A carta aos Efésios, meus irmãos, eu falei para vocês algumas vezes, é uma das minhas cartas favoritas do Novo Testamento. E é um privilégio poder chegar ao final dela e poder ver tudo aquilo que Deus tem ensinado para nós através dela. E talvez não seja a última vez que eu vá pregar em Efésios, talvez de vez em quando a gente volte aqui, um momento ou outro, uma reunião ou outra. Mas é importante que ao final dessa jornada, nós não façamos como aqueles filmes ruins ou séries ruins, em que a gente pula os créditos e as letras miúdas no final, mas que a gente aproveite a nota final dessa carta. E que essa nota final fique ecoando no nosso coração. Aquele último sabor daquela última refeição maravilhosa fique na nossa boca. Que ao final de tudo isso que nós vimos, e eu não sei o que você conseguiu guardar. Tem texto que durante a liturgia o presbítero Eliel foi lendo e fica assim: nossa, mas eu preguei esse texto?
Porque é tanta coisa, tanta riqueza, tanta informação, que eu fico assim, nossa, eu quero ler de novo, de novo, de novo, de novo. Porque é riquíssima essa carta. E ao final dessa jornada, a gente tem que pensar, o que eu vou guardar disso tudo? O que vai marcar a minha vida? Se você ainda não se decidiu, fica aqui o conselho do próprio apóstolo Paulo. Graça e paz. O que Deus fez por nós e o amor que moveu Deus a fazer isso tudo por nós. E o que Ele espera de nós é uma vida de amor, uma vida de igreja, unidos uns aos outros em amor. Por isso, concluindo aqui com algumas aplicações, o que mais te marcou nessa jornada? O que, na sua visão de igreja, foi confrontado e mudado nessas últimas semanas na Carta aos Efésios? O que você pode guardar daqui para frente? O que você pode mudar na sua maneira de viver a vida de igreja daqui para frente? Como que você pode levar essa graça e paz para outras pessoas? O quanto isso te impactou a ponto de você querer transbordar dessa graça e paz na vida de outros também? Como que isso vai continuar a partir daqui? A resposta fica com você, mas o desafio vem da própria palavra. Ela não vai vazia, ela não volta vazia, ela cumpre seu papel. E se você passou por essa jornada buscando compreender mais a vontade do Senhor nessa carta tão preciosa, certamente Deus tem um propósito para fazer com que você a use agora na sua vida prática, no dia a dia. Vamos orar, encerrando então essa última mensagem. E depois disso cantaremos uma última canção, aquela música Oração que cantamos semana passada. Nós vamos cantar ela novamente, orando a Deus por meio desse cântico, nossa última oração dessa noite. Pai amado, nós queremos te agradecer pela graça e pela paz que vem de Cristo. Queremos te agradecer profundamente, Pai, porque durante todas essas últimas semanas, nos últimos meses, Pai, o Senhor tem sustentado a nossa fé, tem nos dado crescimento e edificação. O Senhor tem confrontado os nossos pecados, nos mostrado áreas nas quais nós estamos relapsos, Pai, e vivendo a nossa vida do nosso jeito. Por isso nós queremos te pedir, Senhor, que ao final dessa jornada, mesmo que a gente não consiga lembrar de tudo, guardar tudo e viver tudo, que o Senhor nos molde, nos fira com a Tua palavra, a tal ponto que a gente venha sempre lembrar daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Não tudo em conteúdo, porque isso nós não conseguimos fazer, mas o desejo, Pai, de viver de acordo com a Tua vontade, o desejo de voltar para a Tua palavra e buscar viver de acordo com ela. Nós pedimos, Senhor, também aqueles corações feridos, aqueles corações ansiosos, Pai, os corações que são tomados muitas vezes pela culpa, que o Senhor derrame a Tua graça, Pai. O Senhor derrame a Sua paz no coração daqueles que talvez tenham vivido afastados da Tua igreja, vivido de forma fria, uma forma dupla, com uma aparência de cristão, mas com um íntimo podre muitas vezes, Pai. Derrama a Tua graça, derrama a Tua paz no coração dessas pessoas. Dá reconciliação, dá força do Senhor, para que sejam unidos e fortalecidos no Senhor. Também te pedimos, Pai, para aqueles que caminham bem, para aqueles que estão buscando viver a vida de igreja com empenho, com zelo, no força do Espírito Santo, que essa graça, essa paz, essas verdades básicas da fé cristã não venham ser deixadas para trás, não venham ser esquecidas ou tratadas como um senso comum, mas que venham ser a tônica do nosso ministério, tônica da nossa vida, uma vida pautada pela graça, uma vida que demonstra o amor, uma vida que vive o amor, que experimenta o amor, mas também uma vida que luta pela paz, através do amor. Nos ajuda, Senhor, nisso, a ser uma igreja mais unida. Nos ajuda como igreja presbiteriana da Freguesia do Ó, a não ser uma igreja perfeita, porque perfeito nós sabemos que não seremos desse lado da eternidade, mas uma igreja fiel, uma igreja que dia a dia busca preservar essa unidade da paz, que busca viver em união uns com os outros, no vínculo do Espírito Santo, para que nós tenhamos em nós a demonstração daquilo que o Senhor tem para nós, Pai, nesse mundo. Nos ajuda a encarnar o Evangelho, a viver o Evangelho na nossa vida de igreja, nos dando poder e nos dando toda a capacidade necessária para que isso seja experimentado por nós. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.